filhos amados, queridos e escolhidos por Deus para servir no grupo de oração através do Ministério de Promoção Humana. Eu me chamo Daina, eu participo do grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, aqui na Arquidiocese de Goiânia, e no qual também estou coordenando o Ministério de Promoção Humana da Arquidiocese de Goiânia. E é com muita alegria que hoje estou aqui para partilhar com vocês um pouquinho do nosso serviço dentro do grupo de oração. O nosso tema, nós estamos é o segundo tema, né, do workshop, e nós estamos aqui, vamos partilhar um pouquinho o tema, fazendo acontecer o Ministério de Promoção Humana no seu grupo de oração. E nós iremos começar partilhando um pouquinho dos passos da promoção humana, aquilo que vem nos ensinar a nossa apostila, né, sobre o Ministério de Promoção Humana. E existem os passos, nós temos esse passo que está lá na parábola do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Eu te convido a ler comigo nesse momento. O bom samaritano. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu, moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o à hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele, e quanto gastares a mais, na volta tu pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Olha que legal aqui, que interessante nessa palavra, que Jesus vem nos ensinar a maneira que nós devemos tratar os nossos irmãos, quem nós devemos ser para com os nossos irmãos. Passou diante daquele homem que tinha sofrido com os ladrões, um sacerdote, viu aquele homem caído, mas passou adiante. Depois passou um levita, também viu, mas também passou adiante. Mas depois passou um samaritano. Ele não só viu, ele viu e moveu-se de compaixão. Ele não simplesmente viu com os olhos, ele viu com o coração. Ele viu aquele homem ferido, machucado, com um olhar novo, com um olhar diferente, com o olhar de Jesus, com o olhar do próprio Deus. Aquele irmão que estava ferido. Ele também aproximou daquele irmão. Ele aproximou com compaixão, com amor. E assim que nós devemos também aproximar dos nossos irmãos do nosso grupo de oração. Olhar para aqueles nossos irmãos que estão feridos, machucados, mas não só ver que eles estão passando por tantas dificuldades, mas aproximar-se também daqueles irmãos. Ele também cuidou. Aqui fala que ele tratou dele. Ele cuidou daquele homem. O bom samaritano cuidou daquele homem. Nós também temos que cuidar das feridas dos nossos irmãos, com carinho, com atenção e com um carinho especial. Como se fosse o próprio Jesus. Tais feridas nem sempre são visuais no corpo. A maioria das doenças e machucaduras estão no espírito
e coração. Então nós temos que estar atentos, nós temos que ver, nós temos que aproximar e nós temos que cuidar dos nossos irmãos. E também nós temos que acompanhar de perto aquele irmão, até que ele possa caminhar sozinho, promovendo e despertando nele a consciência de suas potencialidades. Olha o que vai nos mostrar. A parábola do bom samaritano são os caminhos, são os passos que o Ministério de Promoção Humana tem que ter num grupo de oração. Que o agente promocional tem que ser, ele tem que ter esse olhar amoroso, ele tem que saber aproximar da ovelha, ele tem que saber cuidar, mas também tem que saber acompanhar. Não é simplesmente ir lá ver, ficar sabendo de tudo aquilo que aquele irmão está passando, mas não fazer nada, fingir que não é com ele. Eu não estou falando para que nós possamos pegar as dificuldades, tudo aquilo que o irmão viveu e trazer para a nossa vida. Não, muito pelo contrário. O que é dele, aquilo que é nosso. Mas nós devemos acompanhar e ajudá-lo a vencer estes momentos. Apresentando Jesus, mostrando que Jesus é maior que tudo isso, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. E que Jesus nos faz crescer como pessoas, como seres humanos mesmo. E é isso que o Ministério de Promoção Humana vai nos ensinar, para que nós possamos fazer acontecer no nosso grupo de oração. Nós também podemos fazer o ministério acontecer no nosso grupo de oração através dos pilares, que são acolhida, pastoreio e caridade social. A acolhida é receber com agrado. O que seria acolhida? É receber com agrado, ou seja, com alegria sincera, seja em casa, seja na igreja. A palavra acolhida remete também a refúgio, a amparo, a aceitação e hospitalidade. Tudo isso nós temos que ver no nosso grupo de oração. E agora eu vou passar para vocês agora algumas dicas importantes para o acolhimento na reunião de oração. Os acolhedores devem estar esperando os acolhidos na porta de entrada do local da reunião de oração, que às vezes é na igreja, na paróquia, às vezes é no salão paroquial, às vezes são em casas, no mínimo 30 minutos antes do início da reunião, para que a gente possa se preparar, para que nós possamos orar juntos e pedir que o Espírito Santo ilumine e conduza este momento de acolhida. Nós devemos acolher de forma única e especial, inclusive aqueles que chegam atrasados. Aliás, o serviço da acolhida na reunião, ela inicia antes da reunião de oração e ela só termina depois que todos vão embora do grupo de oração. Nós também temos que estar na porta para nos despedir daquelas pessoas que foram no nosso grupo de oração, né? Criar vínculo com aquelas pessoas. Nós devemos também usar roupas adequadas. Não devemos colocar nada que chame muito a atenção e que possa constranger os nossos irmãos. Nós não podemos jamais, como na palavra de Deus vai nos dizer, fazer acepção de pessoas. E muito menos discriminar o nosso irmão. Seja pela maneira que ele está vestido, seja da maneira que ele está, se ele está cheiroso, se ele não está. Nós não devemos jamais discriminar o nosso irmão, porque a igreja é o lugar de acolhida. E o grupo de oração é esse lugar de acolhida. O grupo de oração é esse lugar onde acolhe todos, não importa como eles são e estão. Que acolhe todos. É a comunidade de amor, o nosso grupo de oração. Nós devemos estar atentos a quem veio pela primeira vez, né? Aqueles que vieram pela primeira vez são tímidos, às vezes acanhados. E é bom que nós possamos escolher alguém do ministério, né? Para acompanhar essa pessoa até o banco e às vezes até participar do grupo de oração o tempo todo do lado daquela pessoa. Nós devemos também usar os carismas para acolher, né? Pedir o Espírito Santo durante todo o momento da acolhida, para que o Espírito Santo possa nos conduzir. Neste caso, o ministério, a acolhida, ela não precisa ser muito grande. Não precisa de uma equipe grande. Nós precisamos de pessoas comprometidas com os nossos irmãos. Ações práticas da acolhida no grupo de oração. Fazer cadastro, mas não é qualquer cadastro, não é só simplesmente escrever o nome da pessoa que vai ao grupo de oração, mas é fazer um cadastro completo, né?
com o nome do participante, com o aniversário, o dia do aniversário, com o endereço completo, com o telefone, se tem filhos, se não tem filhos, se tem neto, quantas pessoas moram na mesma casa. Todas essas informações nós precisamos quando nós vamos fazer a parte da caridade social, né? Eu vejo que muitos de nós, nesse tempo de pandemia, sofreu muito justamente por não ter essas informações. Justamente por imaginar que essas informações não faziam sentido para nós, né? Não fazia sentido. No meu grupo de oração, nesse tempo de pandemia, nós fizemos um momento de cartas, de entregar cartas para algumas pessoas, fizemos visita entregando uma lembrancinha, e este cadastro teve que ser feito de última hora. Mas se nós há muito tempo já tivéssemos feito este cadastro de todas essas pessoas, teria sido muito mais fácil. E eu acredito que muitos grupos de oração também teve essa dificuldade ou ainda tem essa dificuldade. Então, se a gente antecipa isso, este cadastro dos membros do grupo de oração, a gente evita um monte de coisa, a gente evita um monte de dificuldades pós, né? É claro que nós, em nome de Jesus, nós não iremos mais passar por um momento de pandemia como este. Mas tem outras situações que muitas das vezes nós precisamos do endereço, precisamos de tudo, todas as informações importantes daquela ovelha. Nós precisamos organizar a acolhida com a música, com a lembrancinha, sempre tomando cuidado para não constrangê-los de forma alguma. Nenhuma das pessoas que vão pela primeira vez no nosso grupo de oração. Nós precisamos fazer lembrancinhas, entregar na entrada, na saída da reunião, que pode estar ligada ao tema da pregação, ou uma data comemorativa, pode ser escrita, oral ou entrega de objetos, né? Nós precisamos organizar um calendário para colocar as comemorações, né? Como o mês das mães, como o dia das mães, como o dia dos pais, das crianças, colocar as datas importantes, né? E também organizar um calendário de aniversariantes, para que a gente sempre possa lembrar dos aniversariantes do nosso grupo de oração, tá? É sempre importante lembrar a importância deles no nosso grupo de oração, né? Para enviar cartões, colocar cartões para aquelas pessoas, para elas mesmas ir lá colher, ou talvez até mesmo mural de avisos, né? Muitos grupos de oração fazem dessa forma porque ganha mais tempo, né? Nós precisamos enviar cartas, foi o que nós fizemos nesse tempo de pandemia no meu grupo de oração. Cartas são coisas que chamam muita atenção, tá? A gente às vezes acha que a tecnologia chegou para todos, né? Ela realmente veio para o mundo, mas nem todos se adequaram às tecnologias. Eu tenho experiência até mesmo assim, não só no meu grupo de oração, mas pessoas de outros grupos de oração que fez cartas e mudou muito aquelas pessoas. Tocaram a alma, tocaram o coração de fato. Porque tem pessoas que gostam disso. Tem pessoas que gostam de ler uma carta, que ela parece uma coisa já esquecida, né? Pelo tempo, pela tecnologia. Mas não, tem pessoas que gostam, tem pessoas que gostam de receber. Mas nós precisamos entender que tudo que eu estou falando, ela tem que ser feita em oração. Que tudo pode ser que no seu grupo de oração você não escreva cartas, né? Mas você possa fazer outra coisa que possa lembrá-los da importância deles no grupo de oração, de participar no grupo de oração, seja presencial ou agora em maneira de live, né? Nós precisamos arrumar o ambiente, organizar o ambiente da igreja, do lugar da reunião de oração, orações selecionadas ao tema. Podemos entregar essas orações tanto na entrada quanto na saída, né? Podemos fazer camisetão de acolhida, como acontece no Abraço do Pai, né? Naquele projeto Abraço do Pai, tem aquela camiseta grandona que abraça. Podemos também colocar na acolhida do nosso grupo de oração. Podemos também fazer caracterizações com o tema, Dia das Mães, fazer alguma coisa para que mostre para eles que eles são importantes, a importância também de sermos pessoas criativas, né?
Música, às vezes, colocar uma pessoa tocando violão e cantando a música na acolhida, sem atrapalhar o início do grupo de oração, né? O momento que está ali do início da acolhida, lá na frente do grupo de oração. Tudo que eu estou falando deve ser conforme a vontade de Deus. Na reunião de oração, o Espírito Santo é criativo e organizado. Sempre, de todas as maneiras, o Espírito Santo é criativo e organizado. Não podemos esquecer disso. Se está desorganizado, é porque nós não estamos deixando o Espírito Santo nos guiar. Se nós estamos com muitas dificuldades, não estamos conseguindo ampliar a visão diante de tudo aquilo que se vive num grupo de oração. Se não estamos conseguindo ampliar a nossa visão, é porque nós não estamos pedindo para que o Espírito Santo possa guiar o nosso serviço no grupo de oração. Nós precisamos pedir verdadeiramente, meus irmãos, o Espírito Santo para nos guiar de todas as formas, para que o Espírito Santo possa conduzir o nosso serviço no nosso ministério, no grupo de oração. O segundo pilar é o pastoreio. É de extrema importância que o pastoreio aconteça no nosso grupo de oração. Na verdade, eu acredito que a maioria dos grupos de oração que talvez tiveram um fim, que talvez hoje não estão mais como antigamente, como as pessoas falam, né? Que meu grupo de oração foi muito melhor antigamente, justamente pela falta de pastoreio. Se hoje o seu grupo de oração era um grupo de oração que ia 80 pessoas e hoje vai 5 pessoas, infelizmente falhou no pastoreio. Porque quando a gente pastoreia, as pessoas querem permanecer. Quando a gente tem a prática do pastoreio no nosso grupo de oração, as pessoas querem permanecer conosco. As pessoas querem permanecer com esse Deus que acolhe, com esse Deus que cuida verdadeiramente, né? Esse Deus que cura, que liberta, que salva. Mas mais do que isso, é esse Deus que ama-nos apesar de tudo que nós somos. Ou então, apesar de tudo aquilo que nós escolhemos ser. Então, o segundo pilar é justamente o pastoreio, que está dentro do serviço do Ministério de Promoção Humana. A grande finalidade do pastoreio é a santificação das ovelhas. O pastoreio não consiste somente em conduzir o rebanho, mas sim em cuidar dele o dia todo, para que nada lhe falte. Os objetivos do serviço do pastoreio no grupo de oração são acolher, escutar, direcionar, acompanhar e estar atento às necessidades materiais, necessidades pessoais e materiais, necessidades materiais dos participantes do grupo de oração na vida pessoal e ministerial. Acompanhar os servos, acompanhar os membros do núcleo e acompanhar os ministérios. Realizar reuniões de pastoreio para partilha, planejamento, alinhamento, direcionamento e unidade. Vou partilhar agora um pouquinho alguns dos direcionamentos quanto ao serviço do pastoreio no grupo de oração, né? Nós, líderes e condutores, né? É papel do serviço do pastoreio conduzir o povo de Deus a um encontro pessoal com o Senhor. Nós devemos conduzir o povo de Deus a ter um encontro pessoal com Ele. Todos os dias, o encontro pessoal que ajude essa pessoa a continuar na caminhada, né? A continuar no projeto de Deus mesmo. O cuidado. O Senhor levanta pastores para cuidar das ovelhas que compõem o seu próprio corpo. A igreja, né? Que compõe seu próprio corpo, que é a igreja. Possui vara e cajado, uma para cutucar as ovelhas que estão perto, mas estão distraídas, e outras para buscar as que se afastaram. O pastor disciplina a ovelha visando a sua restauração. Ele adverte, corrige, repreende,
mas com brandura, acompanhando-a com ensino e aconselhamento. O pastor, ele conhece a sua ovelha. Ele conhece. Nós conhecemos as ovelhas que Deus nos confiou. Conhece suas virtudes e fraquezas. Ajuda a ovelha através da proximidade, com sua voz e cheiro. Se necessário, a carrega no colo, no ombro, como no momento de recuperação. O pastor alimenta a ovelha, né? Ele leva para pastos verdejantes, sabe a hora de lhe dar alimento sólido. Ele apacenta o pastor. No sentido real, apacentar significa levar ao pasto, inspecionar, cuidar todos os dias. No sentido espiritual, significa oferecer alimento material, espiritual, doutrinal, né? Então, o pastoreio, o pastor, é justamente isso, né? É justamente isso que foi dito, né? Aquele que cuida, é aquele que conhece, né, a sua ovelha. Nós conhecemos. Se você que já tem, você que já exerce o papel do pastoreio no seu grupo de oração, você conhece as pessoas que vão no seu grupo de oração, que participam. Você conhece as virtudes daquela pessoa. Você conhece aquela pessoa quando ela precisa de cuidado, quando ela precisa que você pegue na mão dela e ajude a caminhar, né? O pastor é aquele que trata as feridas, né, daquelas pessoas. Assim como lá na parábola do bom samaritano. Ele trata daquelas pessoas, né? No caso, o pastor de ovelhas, de fato, sentido real. Ele corta a lã ao redor da ferida, eleva a área com água corrente e sabão, lava a área com água corrente e sabão, neutraliza as larvas com mata bicheira. Ele remove o total das larvas utilizando uma pinça. Lava a lesão com solução fisiológica para remoção da infecção. Aplica tintura de iodo no local da lesão. Ele aplica pomada cicatrizante. Tudo isso o pastor faz com a ovelha. E nós também somos convidados a ser justamente isso. A cuidar dos nossos irmãos, a levá-los a ter uma experiência profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo. A ter uma experiência profunda com aquele que criou tudo e todos. A ter essa experiência profunda de ter essa experiência que nós tivemos um dia com o Senhor. Né? Um dia alguém olhou para nós, nos convidou a participar do grupo de oração. E nós começamos a participar do grupo de oração e hoje nós estamos aqui servindo o Senhor através do Ministério de Promoção Humana. E o Senhor nos convida a fazer justamente a mesma coisa que fizeram conosco, né? Talvez nos acompanhou, viu as nossas feridas. Eu falo isso pelo meu grupo de oração. Eu comecei a participar do grupo de jovens, eu tinha 16 anos, de 15 para 16 anos, hoje eu tenho 34 anos. E eu participei do grupo de jovens quase, acho que se não me engano, uns 15 anos do grupo de jovens. E nós vivemos tudo isso. Naquela época tinha pessoas que me acompanhavam. Tinha pessoas que vinham na minha casa, me acompanhavam a minha história, a minha vida. Elas me pastorearam. E depois foi mudando o papel. Eu comecei a pastorear também outras pessoas, né? Pessoas hoje que são muito amigas minhas, bem próximas a mim mesmo. Não foram só pessoas que eu um dia conheci, não. Pessoas que me apresentaram Jesus e que hoje eu apresento Jesus. Porque eu tive a experiência, né, de viver isso no meu grupo de oração. Então, o nosso grupo de oração é justamente isso, essa casa de amor, onde recebe todos da maneira que eles são e da maneira que eles estão também. Muitas vezes feridos, chateados, com temperamentos difíceis, sempre que nós somos assim, né? Temperamento difíceis, mas muitas das vezes só precisa ser lapidado por Deus, né? Lapidado por Deus, assim como Deus fala, né? Na sua palavra para nós, né? Que Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele também transforma o nosso coração. Ele também transforma as nossas atitudes,
né? E é justamente isso que hoje eu desejo que o Senhor faça conosco. Que Ele transforme toda a nossa atitude, tudo aquilo que nos impede, de fato, sermos servos, de fato, do nosso grupo de oração. Pessoas que saibam acolher, pessoas que saibam pastorear, pessoas que ainda acham que estão nesse ministério simplesmente porque não tinham outro ministério para estar. Mas eu te digo, meu irmão e minha irmã, não. Nós estamos neste ministério porque Deus nos escolheu para vivermos justamente isso, para vivermos aquilo que aquele homem viveu. Que aquele homem passou perto do samaritano, viu o samaritano, moveu-se de compaixão. O Senhor nos convida também a nos movermos de compaixão para com o nosso irmão do nosso grupo de oração. Para que nós possamos fazer acontecer o Ministério de Promoção Humana no grupo de oração. Nós precisamos nos mover de compaixão para com o nosso irmão. Nós precisamos fazer acontecer aquilo que está na palavra de Deus. Fazer acontecer o que fizeram com o bom samaritano, com aquele samaritano que estava machucado. E o Senhor nos convida a fazer justamente isso no nosso grupo de oração. Né? Nós precisamos ver o nosso irmão com um olhar diferente. Nós precisamos acompanhar o nosso irmão. Nós precisamos aproximar do nosso irmão. Nós precisamos cuidar do nosso irmão. Mas não como peso, mas como chamado. Como aquela pessoa que foi escolhida por Deus para cuidar daquela ovelhinha que está ferida. Aquela pessoa que foi escolhida por Deus. Deus poderia ter escolhido tantas outras pessoas. Mas Deus nos escolheu para cuidar desta ovelha. Deus nos escolheu para cuidar, ver de maneira diferente esta ovelha. Para pastoreá-la, para cuidar dela. Para que aconteça verdadeiramente um céu na vida, no coração dessa pessoa, né? Para que ela possa ser curada de tudo aquilo que tem aprisionado ela, para que nós possamos fazer o reino de Deus acontecer na terra, para que nós possamos fazer o reino de Deus acontecer no nosso grupo de oração, mas que expande aos lares dessa pessoa, aos lares dessas pessoas que participam do nosso grupo de oração. É tão lindo quando nós ouvimos e vemos, né? Mais que ouvir, nós conseguimos enxergar o que o grupo de oração fez na vida daquela pessoa. Aquelas pessoas que chegam desenganadas pelo mundo, né? Aquelas pessoas que chegam ao nosso grupo de oração onde ninguém mais bota fé nela, né? Que ninguém mais acha que aquela pessoa vai para frente. Mas ela começa a participar do nosso grupo de oração. Ela começa a ter encontro pessoal. Ela é bem acolhida no grupo de oração. Ela é pastoreada por um pastor no grupo de oração. E ela consegue se levantar e viver uma vida totalmente diferente daquilo que ela estava vivendo no passado. E as pessoas começam a olhar para ela e ver que alguma coisa mudou. Que aquela pessoa vale muito a pena. Que as vozes do mundo são só vozes do mundo. Vozes do mundo entre aspas. Nós estamos no mundo. E nós somos também, talvez, entre aspas, do mundo. Nós vivemos, nós convivemos com todo mundo. Mas que aquela pessoa vale muito a pena. Que não são as vozes daquelas pessoas que não conhecem Deus que faz com que ela paralise. E é justamente isso que nós temos que fazer com pessoas que acolhem, que pastoreiam as ovelhas do Senhor. Nós precisamos mostrar para elas que Deus a ama da maneira que ela é. Né? Que tudo que acontece em nossa vida é depois do encontro pessoal com Deus. É depois do encontro pessoal com o próprio Senhor. Né? E do terceiro pilar do nosso ministério é justamente a caridade social. Né? O que seria a caridade social? Né? Na apostila vai nos dizer assim: afirmamos a necessidade de converter. Não é nem a apostila, desculpa, pessoal. A ECC Brasil, a Renovação Carismática Católica, vai nos dizer assim: afirmamos a necessidade de conversão de toda a igreja para uma opção preferencial pelos pobres, no intuito de sua integral libertação. O melhor serviço do irmão é a evangelização que o liberta das injustiças, o promove integralmente e o dispõe a realizar-se como filho de Deus, colocando antes de tudo o cumprimento da justiça.
O ser humano necessita de cuidados em todas as dimensões de sua vida. Física, psíquica, social, afetiva, religiosa e econômica. Então, a caridade social, meus irmãos, é o desfecho de tudo isso que nós falamos, da acolhida e do pastoreio. Nós acolhemos o irmão, nós fizemos o cadastro do irmão, né? Nós já entendemos que ele tem quantos filhos na casa dele, quantas pessoas moram na casa, se ele está empregado, se ele está desempregado. E se ele está desempregado, nós vamos pastoreá-lo e nós vamos entender que ele precisa não só de um cuidado espiritual, mas ele precisa do cuidado social, um cuidado econômico. Nós precisamos da cesta básica, talvez, ajudá-lo a arrumar um emprego, indicar aquele irmão para que ele possa arrumar um emprego. Talvez ele precise de um psicólogo, arrumar um psicólogo, né? A necessidade psíquica, né? E às vezes, aquele irmão só precisa, talvez, de ter pessoas que estejam ao lado dele para que ele possa seguir adiante. Para que ele possa prosseguir na caminhada rumo ao céu. Então, o desfecho todo do nosso serviço está na caridade social. Não adianta fazer nenhum dos passos anterior, sabendo que nosso irmão tem necessidade, sabendo da necessidade, talvez, e chegarmos, talvez, o nosso irmão vai no nosso grupo de ação, a gente acolhe ele, né? A gente faz o pastoreio, mas de repente ele precisa de uma cesta básica e nós não conseguimos enxergar essa necessidade nele. Então ele teve todo o alimento espiritual, mas não teve o alimento físico mesmo. Para levar o arroz, o feijão para os filhos, né? E também não há, é um conjunto, estão todos interligados. Não adianta, entre aspas, adianta dar sim a cesta básica, mas não levar o alimento espiritual, que faz com que aquela pessoa tenha fé, fortaleça na fé e tenha um crescimento na presença de Deus. Entendeu? Então é justamente isso que eu vim falar com vocês. Vim partilhar com vocês. São os passos do serviço do nosso grupo de oração, do ministério no grupo de oração. É claro que é muito mais amplo, né? Mas nós sabemos que o tempo da palestra não é tão grande, né? A gente não pode ficar a tarde inteira ou a noite inteira falando sobre isso. Mas aqui então está alguns passos do nosso serviço no nosso grupo de oração. Tá? O que o Ministério de Promoção fazendo acontecer o Ministério de Promoção Humana no grupo de oração. Quando nós acolhemos bem, quando nós vivemos o pastoreio, quando nós conseguimos enxergar as necessidades sociais, econômicas do nosso irmão, nós estamos vivendo o Ministério de Promoção no grupo de oração. Nós estamos vivendo a promoção do irmão. Nós estamos promovendo o irmão a ser uma pessoa melhor. Nós estamos promovendo ele a ser uma pessoa que Deus a ama incondicionalmente, como ele também nos ama. Que Jesus não só morreu por nós na cruz, mas morreu também por aquele irmão, né? Por aquele irmão que havia sido desenganado pelas outras pessoas, mas para Deus não. Então, é de extrema importância que nós possamos viver esse ministério no grupo de oração, né? O pastoreio, aqui eu falei no início que quais são os objetivos, né, do pastoreio no grupo de oração. E também o pastoreio acontece também no núcleo. Nós somos convidados a pastorear, né, os membros do núcleo, acompanhar os ministérios, fazer esse pastoreio de todos os servos também do grupo de oração. É de extrema importância também, tá, gente? Muitas pessoas saem do nosso grupo de oração se queixando e questionando, né, que não foram cuidadas, que estavam ali há tantos anos no grupo de oração, mas nós não conseguimos enxergar que aquela pessoa precisava mais que servir, ela precisava também se sentir amada. Mais que mostrar para todas as outras pessoas do grupo de oração que Deus a amava, mas ela também precisava sentir o amor de Deus. Ela precisava também sentir o amor de Deus através do nosso abraço, através do nosso cuidado. Nós também somos convidados a pastorear essas pessoas, tá? Quando se fala um pastoreio onde você faz partilha, pode acontecer também não no horário da reunião de oração, você pode fazer grupos de partilhas. Mas quando eu falo partilhas, não é partilhar coisas muito que possam escandalizar. Caso isso aconteça, tem que ser só entre você, né, um membro, 2 membros no máximo do ministério, tá, gente? A gente tem que ter cuidado com as feridas dos nossos irmãos. Muito cuidado mesmo.
Porque hoje são eles, mas amanhã pode ser nós. E é tão ruim quando alguém sai focando no nosso nome. Então a gente tem que ter cuidado com quem são as pessoas que nós vamos colocar no ministério. Nós temos que ter cuidado com quem as pessoas que nós vamos colocar na acolhida, ali na porta, para entrar, para receber aquelas pessoas, entendeu? Para que não venha escandalizar a nossa igreja, escandalizar o nosso grupo de oração, né? Então também a gente precisa ter cuidado na hora do pastoreio, de quem vai fazer a partilha, de quem vai escutar a partilha do irmão. Então nós precisamos ter muito cuidado mesmo em relação a tudo isso. Inclusive na parte da caridade social, tem pessoas que têm muita vergonha de receber cesta básica, de receber ajuda mesmo. Muitas pessoas. Claro que isso é uma limitação, né? Que nós estamos aqui para ajudar todos e também ser ajudados, né? É claro que isso é um orgulho, né? Que muitas vezes impede as pessoas de receber aquilo que realmente elas precisam. Mas nós precisamos ter cuidado também, porque tem pessoas que têm muita vergonha. Então, às vezes, tem pessoas que não querem que fiquem sabendo, né? Aí a gente vai lá na casa daquela pessoa e descobre e conta para todo mundo do grupo de ação. Vai lá no microfone e fala: não, gente, tem que ter cuidado, tem que ter zelo com o irmão. Porque o que eu sempre digo, se colocar no lugar do outro, né? É importante a gente se colocar no lugar do outro. Como eu quero ser recebida no meu grupo de oração? Como eu gostaria de receber o pastoreio? Como eu gostaria de ser pastoreada no meu grupo de oração? Como eu gostaria que as pessoas me ajudassem? Sempre se colocar no lugar do outro. E o Ministério de Promoção Humana é justamente isso, se colocar no lugar do outro. Tá? Se colocar no lugar do outro para que a vontade de Deus aconteça. Tá? Então é basicamente isso o que é o serviço do nosso ministério, do nosso grupo de oração, que eu partilhei com vocês, né? Espero que tenha alcançado as necessidades de cada um de vocês. Eu acredito que muitos devem estar pensando: mas o que eu vou fazer na pandemia? Eu não estou num grupo de oração para acolher, eu não estou na porta da igreja para acolher, eu não posso ficar visitando meu irmão, eu não posso abraçar o meu irmão, eu não posso ter esse momento afetivo com o meu irmão. Peça ao Espírito Santo que ele vai te dar criatividade. Talvez o seu grupo de oração não precise fazer cartas, né? Talvez faça serenatas. Talvez o seu grupo de oração não consiga dar uma lembrancinha, talvez, né? Faça cartas. Mas não deixe, meus irmãos, passar mais um ano de pandemia e nós não termos feito nada no nosso grupo de oração para que Jesus seja conhecido e amado. Nós não podemos permitir que a pandemia, tudo isso, sei que é muito triste, tem pessoas passando por situações que ninguém gostaria de passar, né? Que ninguém gostaria e nem quer passar. E situações muito difíceis mesmo. Eu entendo, eu sei, eu acompanho de perto muitas pessoas. Então, mas eu acredito que nós não podemos deixar passar sem evangelizar. Nós não podemos deixar que tudo isso aconteça e esquecermos daquele que verdadeiramente é o Senhor. Aquele que um dia nos conquistou e nos seduziu. Não podemos esquecer que Ele é Deus de tudo e de todos. Não podemos esquecer. Nós precisamos ainda continuar levando o nome do Senhor através do nosso grupo de oração. Que nós possamos fazer esforços. É difícil, sim, gente. Ora, pede para Deus curar o coração, libertar o coração, mas levanta a cabeça e vamos seguir evangelizando. Vamos seguir evangelizando, fazendo a vontade do Senhor. Então eu te convido a pedir mesmo o Espírito Santo para que Ele possa conduzir a sua vida, conduzir de acordo com as necessidades do seu grupo de oração. Para que Deus faça acontecer somente a vontade dEle do seu grupo de oração. Tá? Que a vontade dEle aconteça no nosso ministério. Que Deus possa nos dar uma capacidade sobrenatural para lidar com todos os nossos irmãos, nosso grupo de oração nesse tempo de pandemia. E nesse momento eu quero pedir sobre cada um de nós, mesmo nesse momento eu gostaria de pedir sobre cada um de nós, que Deus possa derramar sobre nós o Espírito Santo, a efusão mesmo do Espírito Santo, para que Ele possa fazer acontecer um milagre mesmo no nosso grupo de oração, no nosso ministério, no nosso servir no nosso ministério. Para que Deus possa dar uma criatividade sobrenatural, para que nós não possamos ficar parados diante de tantas notícias ruins, mas ainda assim nós levarmos a esperança no coração dos nossos irmãos, do nosso grupo de oração. E é com muita alegria, né, que eu encerro esse momento desse workshop, na presença de Nossa Senhora,
Que Nossa Senhora possa interceder por cada um de nós, por cada um dos nossos familiares, que Nossa Senhora possa interceder pelas nossas necessidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que possamos permanecer selados em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.